Boa noite, meus amigos, paz e bem. Mais uma vez aqui reunidos, nós estamos para fazer o comentário do nosso evangelho, tá? Eu vou pedir mais uma vez que vocês confirmem se o vídeo e o som estão bons. Eu me chamo Daniele Fernandes, faço parte da equipe de evangelização infantil, nossa educação espírita, da Casa de Francisco. Estou muito feliz em estar hoje aqui com vocês. Faremos o comentário do capítulo 19, o item 8, e é a parábola da figueira que secou. Mais uma vez, boa noite a todos, tudo bom? Sou Edmilson, boa noite a todos. Bárbara, tudo bem? Seja bem-vinda, paz e bem. A todos que estão entrando agora, nós vamos fazer a leitura da parábola da figueira que secou, tá bom? Estejam atentos. Quando saiu de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, ao ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram? No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera, Jesus disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser essa montanha, tira daí e lança ao mar, mas sem hesitar no seu coração, ao contrário, firmemente de que tudo que houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. E vamos agora comentar sobre a figueira. Uma coisa que tem que ser comentado, que é bastante interessante, a importância da figueira. Meus amigos, a figueira o figo é um dos frutos que representava os 7 alimentos que estariam na terra prometida, tá? Então, ela é vista como uma árvore praticamente sagrada, o melhor fruto. Isso é importante, tá bom? Guardem esse detalhe. Tudo bom, tia Andréa? Boa noite. Outra coisa que precisa também ser lembrada. Essa árvore tem um significado tão grande que para o budismo ela significa a instrução moral. É uma árvore sagrada. Outra coisa nessa época aqui, nas andanças de Jesus, tá? Que também tem que ser esclarecido. Essa árvore, a figueira, ao contrário das outras árvores, primeiro ela produz os frutos, depois as folhas. Guardem isso aí. Por quê? Porque Jesus, sendo um pedagogo, certo? Ele observou a árvore e ainda deu a lição. O que ele quis dizer? Quando ele olhou para a árvore que viu que já havia folhas, significa que não estava no tempo de figo. Já havia dado figo, né? Então, só havia as folhas. O que significa que futuramente ela não poderia dar frutos. Ela poderia dar frutos novamente, tá certo? Então, que fique claro que não era a época, tá? E que no outro dia essa árvore poderia ter caído todas as folhas de vez, porque não era a época, sim, poderia. Mas Jesus, sabendo disso, ele não deixou passar e colocou a parábola para que fosse ilustrar a figueira. Nesse ponto, a árvore somos nós, tá certo? Então, o que é que ele quis dizer, tá? Ele quis dizer que se a árvore não dá frutos, como poderia servir de alimento? Como poderia? A figueira, ela representa nós somos a árvore, tá? O que é que ele quis colocar? Que às vezes uma árvore cheia de folhas, ela pode representar algo que poderia dar um fruto, mas naquele sentido não daria. Por quê?
Se eu me colocar como árvore, eu tenho que saber que a minha aparência não representa os meus atos, tá certo? Veja bem, se aquela árvore não dá bons frutos, então como poderia produzir para nós como árvore boas ações? O que é que ele quis dizer? Que nem sempre o que a pessoa fala ou que demonstra sua imagem é necessariamente o que a pessoa poderia fazer com seus atos relacionados para o bem. Então, essa imagem aí da pessoa seria praticamente um fake, né? Por quê? Porque nós podemos enganar a qualquer pessoa e nunca a Deus. Então, nós sabemos quais são as nossas ações. Uma boa árvore, ela tem que dar bons frutos. E quais são os frutos se nós formos representados como árvore? A minha árvore, ela tem que dar algum tipo de fruto. O primeiro fruto que a minha árvore poderia dar é dentro da minha casa, com os mais próximos, que são quem? Nossa família. Os frutos que nós podemos dar para a nossa família, além das ações, são os exemplos. Eu tenho os exemplos que já são trazidos pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus tios, e futuramente eu darei esses frutos como bons exemplos. Dentro do isolamento social que nós estamos vivendo agora, muitas famílias estão tendo muita dificuldade de relacionamento. Dentre esse relacionamento, o que é que a minha árvore produz? Será que a minha árvore produz briga? Será que a minha árvore produz algum tipo de desentendimento verbal? Será que a minha árvore produz julgamento? Para que eu possa viver bem com os meus próximos, os meus frutos quais serão? Esses frutos serão, primeiro, a tolerância. A gente tem que aprender, né, a respeitar, o respeito, até porque nós não somos iguais, nós temos as nossas diferenças e nós precisamos aprender a nos amar. O amor, e nós precisamos aprender a ser humildes. Por quê? Porque em todos os momentos da nossa vida nós aprendemos. E meio a tudo isso, a gente precisa exercitar a nossa fé. Porque a parábola, ela também vai falar de fé. Na última frase, quando Jesus falou, né? De tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. A tua fé pode fazer muito mais do que você possa perceber, tá? E aí eu venho falar mais uma vez da sua relação com Deus, tá? E a prática da sua relação com Deus vem no exercício da oração. E a fé, Dani? A fé é uma grande oportunidade que nós temos de ser úteis. Por quê? Porque a fé, ela não pode ser abalada. Primeiro que a fé é aceitar. Segundo que a fé, ela tem que dar certeza. Ela tem aquilo que eu tenho fé, eu tenho certeza que é possível, tá? E eu tenho que tomar como verdadeiro. Como assim? Se eu estou lendo o meu evangelho, eu tenho fé nele e eu tomo como verdadeiro para a minha vida aquilo que eu estou lendo. Se não houver fé, não haverá boas obras e a figueira, que é a sua árvore, não vai ser produtiva. Se eu tenho fé em Deus, eu tenho como fazer alguma obra, né, no exercício da minha fé, da minha convicção com Deus e com o reino dos céus. O que é mais importante que nós precisamos lembrar é que a nossa figueira, a minha árvore, a sua árvore, ela tem um excelente cuidador. Ela tem um cuidador que aduba, que cuida, que olha por essa árvore e que principalmente dá o que é mais necessário. Qual é a energia de uma árvore? A luz. Esse cuidador é nosso Pai que está nos céus, é Deus. E esse cuidador nos dá a luz. Em todos os momentos que nós vivemos, ele nos traz a luz. E a nossa árvore tem completa condição de ser frondosa. Dentro da pandemia, nós temos encontrado luz em vários lugares, tá? As pessoas estão cada vez mais dispostas a ajudar.
Como, Daniele, que eu posso ajudar? Pensando em conjunto, cuidando como voluntários, tendo empatia, se colocando no lugar daqueles que nesse momento encontram-se em hospitais, doentes, orando por eles, eu estou me colocando no lugar. Aqueles que estão mais necessitados, eu também posso utilizar da minha empatia, como, se for possível, se estiver sob suas mãos, levando alimentos e sendo voluntários. Dani, como é que eu posso ser voluntário? Você pode exercer, servir, ser luz para as outras árvores com uma prece, ajudando, ouvindo nesse momento em que todos estão afastados por um motivo que nós não tínhamos como conhecer. Nós ainda não sabemos como, mas nós temos como fazer um pouco mais, tá? A figueira, ela pode ser emanada de luz. A sua árvore pode dar bons frutos. A minha árvore pode dar bons frutos. O que nós necessitamos é não perder essa oportunidade que Deus nos deu. A fé, ela tem que ser raciocinada. A fé, ela tem que trazer luz. Ela tem que nos dar o substrato suficiente para manter a nossa árvore. É possível dar frutos? É possível dar e doar frutos? O que é que vocês me dizem? Como é que está a sua árvore? Já pararam para pensar? Pois hoje eu vou deixar esse raciocínio, esse pensamento. Pensem como estão a árvore de vocês. Pensem quais são os frutos que elas estão dando. Junto com seus amigos, com seus familiares, com os parentes que se encontram em hospitais ou com os amigos próximos que estão necessitando de um apoio nesse momento. Este evangelho da noite de hoje eu estou dedicando a uma grande amiga que encontra-se hospitalizada, que é a Gisele, evangelizadora da casa. Ela ainda está hospitalizada. E a árvore dela ela já deu muitos frutos e é capaz de dar muitos frutos ainda. Ela continua recebendo luz, ela continua sendo cuidada pelo nosso Pai que está nos céus, tá? E a todos aqueles também que encontram-se nos hospitais nesse momento, à procura de ajuda, à procura de atendimento, em leitos, recebendo os medicamentos, recebendo o amparo, recebendo o apoio, todas essas árvores que mantêm essa luz. Seu cuidador nunca deixou de olhar por cada um deles. Nós ainda aguardamos bons frutos de todos eles. Desejo a todos paz e bem, repetindo a frase de Francisco, é dando que se recebe. Muita paz a todos, muito obrigada pela oportunidade do comentário de hoje. Até uma próxima oportunidade e que Deus nos abençoe e que nós possamos, daqui a poucos dias, poder nos abraçar novamente, tá? Meu abraço e meu carinho a todos os trabalhadores voluntários da Casa de Francisco, às crianças da evangelização e aos meus queridos amigos evangelizadores. Paz e bem a todos, boa noite.